Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1, 15 a 17. Quando Paulo escreveu este texto memorável, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele colocou-a em relação a si mesmo. Eu gostaria que você notasse cuidadosamente o contexto, o 12º versículo. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, me pondo no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Vejam o que o apóstolo falou de si mesmo, e então, isto foi o que o Espírito Santo colocou em sua mente para escrever sobre a gloriosa salvação, da qual ele foi também notável sujeito. Verdadeiramente, esta era uma conexão oportuna e sugestiva em que colocar este texto do Evangelho glorioso. O que ele pregou para os outros era para ser visto nele mesmo. Quando eu leio para vocês a história da conversão de Saulo, suponham que eu tivesse terminado fazendo a observação: essa é uma palavra fiel, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Vocês todos teriam dito: é verdade, e esta é a inferência natural da narrativa. Tal observação teria servido como a moral de toda a história. Esta é uma inferência simples de tal conversão, que Cristo Jesus deve ter vindo ao mundo para salvar pecadores. Vejam então por que Paulo pronunciou isto neste lugar particular. Ele não podia deixar de mencionar seu próprio caso, mas quando ele expressou isto, foi para adicionar ênfase a essa declaração de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. É minha convicção que o nosso Senhor, em infinita sabedoria, pretende que os seus ministros, eles mesmos, sejam provas das doutrinas que ensinam. Se um homem jovem, muito jovem, se levanta e conta-lhes sobre a experiência de um cristão velho, vocês dizem imediatamente: isso pode ser muito verdadeiro, mas você não pode prová-lo, pois você mesmo não é uma pessoa de idade. Se alguém que tem sido privilegiado na providência de Deus para desfrutar dos consolos da vida se levanta para pregar sobre as consolações do Espírito na pobreza, vocês dizem: sim, isso é bem verdade, mas você mesmo não pode falar por experiência. Por isso, o Senhor gosta que seus servos tenham uma tal experiência para que o seu testemunho tenha seu exemplo por detrás dele. Aquele que tem sua vida sofrida expõe seus testemunhos. Quando Paulo diz que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, sua própria conversão, o seu próprio júbilo no Senhor eram a prova positiva disso. Ele era uma testemunha que tinha provado e agarrado a boa palavra da vida a que ele testemunhara. Paulo foi ao céu anos atrás, mas seu depoimento não está afetado por esse fato, pois uma declaração verdadeira não é influenciada pelo lapso do tempo. Se a declaração foi feita ontem, é tão verdadeira como se você estivesse a ouvindo hoje em dia. E se foi feita como foi há 1800 anos atrás, ainda assim, se verdadeira então, e ninguém contestou isso nos dias de Paulo, é verdade agora. Os fatos registrados nos evangelhos são tão verídicos agora como sempre foram. E eles devem ter a mesma influência sobre nossas mentes como tinham na mente dos apóstolos. Neste momento, a declaração de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores tem ainda Paulo por detrás dela. Depois de morto, ainda fala, é o que diz a palavra de Deus.
Ó, vocês que estão sobrecarregados com seus pecados, eu quero que vejam Saulo de Tarso diante de vocês neste momento e o ouçam dizer com voz penitente em sua presença: o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não duvidem da afirmação, pois o homem é evidência dela. Aquele que salvou Paulo pode vos salvar. Sim, ele está disposto a demonstrar o seu poder sobre vocês. Não sejam, então, desobedientes à mensagem celestial. Meus amados, se não temos Paulo em nosso meio para dar o seu testemunho pessoal, ainda temos muitas provas vivas, temos evidências irrefutáveis naqueles que ainda estão ao nosso redor de que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu poderia chamar a este púlpito muitos dos que eram literalmente os mais imundos dos transgressores, mas eles são lavados e santificados, e por isso são argumentos vivos do poder do Senhor para salvar. Muitos também estão presentes que não poderiam ser contados por seus semelhantes junto ao principal dos pecadores em certos aspectos do caso, ainda que a maioria voluntariamente se colocasse como o principal dos pecadores sob qualquer outra forma de ver isso. E eles carregam o seu testemunho, como eu faço hoje à noite, de que Jesus é capaz de salvar até o mais ímpio. Eu, que agora estou diante de vocês, sou uma testemunha viva de que Jesus Cristo pode salvar os pecadores e ainda salva. O Senhor tem me perdoado e justificado, e eu tenho achado graça aos seus olhos. No meu caso, também está provado que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Como eu gostaria que meus ouvintes acreditassem em mim. Muitos de vocês aceitariam qualquer declaração que eu fizesse. Por que não aceitam isso? Vocês não pensam que eu sou mentiroso. Por que então vocês não acreditam em meu testemunho a respeito de Jesus? Ele é tão pronto para salvar hoje como foi no passado. Ele está pronto para salvar você, se você confiar nele. Quem são os principais dos pecadores? Paulo diz que ele era o principal. Penso, no entanto, que ele era apenas um do regimento. Existem diferentes classes de pecadores, e alguns são mais e outros menos. Todos os homens são verdadeiramente pecadores, mas nem todos os homens são igualmente pecadores. Estão todos na lama, mas nem todos têm afundado a profundidade igual nessa lama. É verdade que todos têm caído profundo o suficiente para morrer em pecado e debaixo da ira de Deus, a não ser que a graça de Deus evite. Ainda assim, há diferenças nos graus de culpa e, sem dúvida, haverá diferenças nos graus de punição. Alguns são os principais dos pecadores, da mesma forma como o apóstolo Paulo, pois eles têm perseguido a igreja de Deus. Paulo, que era então chamado de Saulo, tinha dado o seu voto contra Estevão. E quando Estevão foi apedrejado, ele guardou as vestes daqueles que o assassinaram. Ele sentiu que este sangue estava sobre a sua alma por muito tempo depois, e ele lamentou isso. Será que você, se tivesse sido um ajudante no assassinato de algum filho de Deus, não sentiria que estava junto do principal dos pecadores? Se você tivesse sido voluntária e intencionalmente, de forma maliciosa e ansiosa, um cúmplice na morte de um homem de Deus como Estevão, você escreveria a si mesmo abaixo como um pecador de cor vermelha púrpura? Pois eu acho que deveria dizer que Deus me perdoe, pois eu nunca vou perdoar a mim mesmo. Parece um crime demasiado horrível para existir na alma de alguém. No entanto, este foi apenas o começo. Saulo era como um leopardo, que tendo uma vez provado o gosto do sangue, precisava ter sempre a sua língua nele. Sua própria respiração era ameaçadora, e seu prazer era massacrar. Ele assediou o povo de Deus. Ele fez uma grande devastação dos santos. Ele os obrigou, diz ele, a blasfemar. Ele os tinha expulsado das sinagogas, de cidade em cidade, e até mesmo condenado alguns santos à morte. Isso deve ter permanecido em seu coração como uma memória sombria, mesmo depois que o Senhor Jesus Cristo o havia perdoado plenamente. Quando Paulo soube
que ele era um homem justificado pela justiça de Jesus Cristo, ainda assim, ele deve ter sempre sentido o coração ferido ao pensar que aqueles cordeiros inocentes haviam se preocupado por causa dele, que por nenhuma outra razão, a não ser que eles eram amantes do crucificado, ele ansiava por seu sangue. Essa questão da perseguição mortal colocou a cabeça e ombros de Saulo acima de outros pecadores. Esta foi a pedra da pirâmide do seu pecado, porque perseguia a igreja de Cristo, ele diz. Dou graças a Deus que não existe nenhum homem aqui que tenha essa forma particular de pecado em sua consciência, em ter realmente assassinado ou participado na matança de algum filho de Deus. As leis do nosso país, felizmente, impedem vocês de serem manchados com essa ofensa abominável. E bendigo ao Senhor que seja assim. No entanto, se houver tais dentre aqueles que estão ouvindo esta palavra, ou dentre aqueles que um dia as lerão ou ouvirão de alguma forma, devo confessar que eles são, de fato, reputados juntamente com o principal dos pecadores, e rogo a Deus que eles possam obter misericórdia, como Saulo obteve. Entretanto, você pode ir muito próximo a isso. Com toda a probabilidade, alguns de vocês têm feito isso. Aquele marido que tem ameaçado sua esposa tão amargamente, se ela obedece à sua consciência. Aquele homem que demitiu seu servo por nenhuma outra razão, senão a fidelidade dele a Cristo. Aquele senhorio que retirou o seu camponês da sua casa, porque ele realizou um serviço religioso embaixo do seu telhado. Aquele homem que deliberada e maliciosamente tem caluniado um servo de Deus, não porque ele lhe fez algum mal, mas porque ele não pode suportar ouvir sobre qualquer verdadeiro seguidor de Cristo. Estas são as pessoas que devem ser contadas juntamente com o principal dos pecadores. Eles não cometeram nenhum assassinato, mas eles têm ido tão longe quanto se atrevem a ir. E o seu coração está cheio de veneno contra o povo de Deus. Este é um crime grave. Embora isso possa parecer uma coisa muito pequena, a saber, afligir um filho piedoso ou maltratar uma pobre mulher piedosa, Deus não pensa assim. Ele se lembra das brincadeiras e zombarias dirigidas aos seus pequeninos, e ele manda aqueles que se entregam a isso a tomarem cuidado. É melhor ofender um rei do que um dos pequeninos do Senhor. Aquele pobre homem na oficina, que tem um tempo um tanto difícil devido aos seus gracejos e zombarias, tem um amigo nos céus. Aqueles outros homens que, buscando o Senhor, encontraram o frio ombro na sociedade, têm um advogado no alto, que não verá o seu desprezo sem defender a sua causa. Pode parecer pouco fazer de um santo o alvo do ridículo, mas seu Pai no céu não pensa assim. Eu sei disso, que muitos homens pacientes suportarão grandes provações, mas se você atingir seus filhos, o sangue deles ferve, e eles não suportarão. Um pai não permanecerá por aqui para ver seus filhos abusados, e o grande Pai acima é infinitamente mais afeiçoado a seus filhos do que qualquer outro pai. Você já viu entre as aves e os animais como eles demonstram toda a sua força por suas crias? Uma galinha naturalmente muito tímida lutará por seus pintinhos com a coragem de um leão. Alguns dos menores animais e os menos poderosos, no entanto, tornam-se perfeitamente terríveis quando eles estão cuidando da sua prole. E você acha que o eterno Deus suportará ver seus filhos difamados e caluniados e abusados por seguirem a Ele? O Deus da natureza é destituído de afeição natural? Não, queridos, não creia. Vocês lamentarão o dia, senhores, no qual pegarem armas contra o povo de Deus. Se humilhem diante de Deus por causa disso, senão vocês serão contados juntamente com o principal dos pecadores, e a principal das punições será dada a vocês. Eu não tenho nenhuma dúvida de que pode haver alguém desse tipo aqui, e se houver, só posso orar para que a história de Saulo de Tarso possa repetir-se igualmente pela graça infinita. Que eles mesmos ainda assim venham para a pregação do Evangelho, que agora eles desprezam. Não é algo novo um padre ser convertido a Cristo. Foi assim que a reforma aconteceu, não foi? Não é coisa nova que o opositor se torne um defensor, e um defensor ainda melhor e mais poderoso por causa do mal
que ele fez anteriormente. Ó, que o Senhor transformasse seus inimigos em amigos. Deus, faça isso por causa de Cristo, que Ele faça isto agora. Além disso, juntamente com o principal dos pecadores, devemos naturalmente contar aqueles que são culpados dos pecados mais vulgares e grosseiros. Eu não ocuparei um momento em mencionar o que são, pois é uma vergonha até mesmo falar deles. Deus nos guarde da prostituição e da desonestidade, de qualquer um desses pecados que são censuráveis, mesmo sob a cabeça da moralidade comum, pois se cometermos estes, vamos certamente passar por eles para sermos contados como o principal dos pecadores. Devo, no entanto, mencionar a blasfêmia e a fala torpe, porque estes são, infelizmente, muito comuns. Será que um homem acha que pode continuar condenando o seu próprio corpo e alma em tantas palavras e nunca provocar o Senhor à ira? Será que ele sonha que pode usar palavras sujas e imundas e blasfêmias ímpias sem incorrer em grande pecado? Acredito que essas coisas trazem a mais sombria culpa sobre a consciência, pois Deus disse expressamente que Ele não tem para o inocente o que tomar o seu nome em vão. É verdade sobre cada pecado que Deus não considerará inocente o homem que o pratica, mas isso é dito especialmente sobre este pecado, porque os homens são capazes de imaginar que as palavras não são de grande importância, ou que Deus não toma conhecimento das mesmas. Mesmo a repetição impensada ou fútil do nome do Senhor envolve grande pecado, pois desta forma um homem toma o nome sagrado em vão. No entanto, os homens brincam com esse nome em uma conversa comum, e isto com temível frequência. Não há desculpa para esta maldade desenfreada, porque isto não traz nem lucro nem prazer para a pessoa que tanto ofendem. Para que fim prático isso pode servir? Como George Herbert disse há muito tempo, luxúria e vinho pleiteiam prazer, ganham de avareza. Mas o blasfemo barato, através da sua comporta aberta, permite que sua alma corra por nada. Tão pouco temendo, se eu fosse um epicureu, conteria a blasfêmia. Eu sou incapaz de dar uma desculpa para a linguagem profana. É uma impiedade desnecessária e intencional. Os homens falam para nos horrorizar. Eles arrepiam nosso sangue com medo de que Deus pegue-os em sua palavra. É tudo por nada. Eu pediria a Deus que cada blasfemo aqui, se tal existir, e eu não tenho nenhuma dúvida de que existem, abandonasse esse hábito vil, indesculpável e inútil, que rebaixa os homens na sociedade, contamina-os diante de Deus e garante a sua condenação. O discurso imundo coloca aqueles que são culpados juntamente com o principal dos pecadores, e eles certamente serão condenados à terrível vingança naquele dia, quando Deus amaldiçoar solenemente aqueles que tão levianamente amaldiçoam a si mesmos. Será uma coisa terrível para o homem que usou imprecações profanas descobrir finalmente que suas preces foram ouvidas e que elas serão respondidas. Ó blasfemador, cuidado, receie que o Senhor Deus ouça as tuas orações para a tua eterna confusão. Sente-se neste momento em profunda contrição e chore ao pensar nas muitas vezes em que tu tens afrontado o Deus do céu e proferido palavras de provocação contra o Deus em cuja mão está a tua vida. Ele ainda não te arruinou, ó maravilha da misericórdia. Guarda a ti mesmo, acima de tudo, maravilhe-se de que a menção de misericórdia para com uma pessoa como você. Agora, queridos amigos, há outros que são os principais entre os pecadores, que de modo nenhum cometem esses pecados mais grosseiros. Deixe-me mencioná-los, pois nesta linha terei de colocar a mim mesmo e a muitos de vocês. Estão entre o principal dos pecadores aqueles que pecaram contra a grande luz e contra as influências da santa instrução e do exemplo gracioso, filhos de pais piedosos, que foram criados e instruídos no temor de Deus desde a sua juventude, contados juntamente com o principal dos pecadores, se eles se desviam do caminho da vida. Quando eles transgridem, há um grande peso sobre a sua culpa, o que não pode ser encontrado no pecado comum das crianças das vielas sórdidas ou dos árabes da sarjeta.
a descendência do degradado não conhece o melhor, pobres almas, e, portanto, suas transgressões são pecados de ignorância. Mas quem conhece melhor quando transgride, transgride tremendamente. O pecado deles é como um talento de chumbo, e este pendurar-se-á em seu pescoço como uma pedra de moinho. Lembro-me de como isso veio ao meu coração quando eu estava convencido do meu pecado. Eu não havia cometido qualquer um dos vícios mais grosseiros, mas então eu não havia sido tentado a eles, mas tinha sido cuidadosamente guardado de influências viciosas. Contudo, lamento que eu tenha sido desobediente aos meus pais, orgulhoso de espírito, esquecido dos mandamentos de Deus. Eu conheci o melhor desde o início, desde a infância, e isso me pôs na minha própria estimativa ao lado do principal dos pecadores. Custou-me muito fazer o mal, pois eu havia pecado contra a luz mais clara. Especialmente, este é o caso quando a posse de conhecimentos é acompanhada por muita sensibilidade de consciência. Há alguns de vocês, não convertidos, que quando cometem o erro, sentem que agiram errado, e o sentem profundamente também, embora ninguém os repreenda por isso. Vocês não podem ser injustos, ou precipitados em temperamentos, ou falhos no falar, ou fazer qualquer coisa que é proibida, sem que a sua consciência os incomode. Vocês sabem o que é ir para a cama e ficar acordado na miséria, depois de alguma diversão questionável, ou após terem falado muito levianamente. A sua consciência é sensível, não a viole, ou você será duplamente culpado. Quando Deus coloca o freio em sua boca, se você tentar segurá-lo entre os dentes e deixa que este o controle, você deve se importar com a sua corrida, pois você pode ser deixado para correr em direção à destruição. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio, diz Provérbios 29:1. Isso coloca os homens ao lado do principal dos pecadores, a saber, quando contra a luz e contra a consciência eles deliberadamente escolhem o caminho do mal e deixam os mandamentos do Senhor. Eu quero que todos aqui especialmente pensem que é uma ofensa grave pecar contra a influência suave do Espírito Santo. Vocês não têm sido tristes infratores sobre este ponto? Vocês sentiram em outra noite, no domingo, que se pudessem uma vez sair da capela e chegar em casa, dobrariam os joelhos em oração, mas vocês não o fizeram. Você já se sentiu assim muitas vezes e tem sacudido fora o sentimento. E agora um sermão raramente o comove. Seria necessário um sermão cheio de trovões e relâmpagos para fazer você mudar um fio de cabelo. Verdades que costumavam fazer você tremer da cabeça aos pés raramente o afetam agora. Cuide-se, peço, pois aquele que pecar contra o Espírito Santo pode encontrar-se inundado pelo pecado, de modo a não ser mais capaz de mover seu navio em direção às praias da salvação. Nada endurece como o Evangelho quando este é longamente desperdiçado. Permanecer sendo embebido em verdade, sem recebê-la no coração, é a destruição certa. Morrer em terra santa é morrer verdadeiramente. Queira Deus que não possa ser assim com qualquer um aqui. No entanto, se você é neste dia de hoje o principal dos pecadores, não se desespere, nem se afaste em ira, pois nós devemos dizer-lhe nesta hora, em nome de Deus misericordioso, que seu Filho Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, até mesmo o principal. Eu acho que tem que colocar aqueles que conduzem outros ao pecado juntamente com o principal dos pecadores. Este é um triste assunto. Se vocês têm conduzido outros perdidos, se vocês mesmos buscam o Senhor e são salvos, ainda assim vocês não poderão salvá-los. Se forem jovens a quem vocês têm contaminado com o mal, vocês não podem retirar as misérias e manchas das suas mentes. Vocês podem cessar com a semeadura da semente do diabo, mas vocês não podem recolher o que vocês plantaram, nem impedir o seu crescimento e amadurecimento. O fogo é facilmente aceso, mas não é tão facilmente apagado após apossar-se do combustível. É um fato terrível que possa haver almas no inferno a quem você enviou para lá.
Foi uma sábia oração penitencial de um homem convertido que havia exercido influência para o mal. Senhor, perdoa-me dos meus pecados de outros homens. Quando você leva outros ao pecado, os pecados deles são em grande medida os seus pecados. Eles não deixam de ser os pecados daqueles que os cometem, mas eles também são os pecados daqueles que promoveram ou os sugerem por preceito ou exemplo. Um mau exemplo, uma expressão lasciva, uma vida profana pode ser o meio de atrair outros para a ruína, para a perdição. Aqueles que destroem os outros são assassinos de almas. Estão ao lado do principal dos pecadores. Aquele que usa adaga ou pistola para o corpo é abominado. O que diremos daqueles que envenenam as mentes humanas e apunhalam o coração da piedade? Estes são os mais culpados dentre os culpados. Ai deles! Especialmente devo classificar como estando ao lado do principal dos pecadores aquele que pregou mentiras em nome de Deus, deturpou doutrinas bíblicas, pregou o pensamento do homem como se fosse a palavra de Deus, que tem lutado contra a fé e a salvação pela graça soberana, as doutrinas benditas da graça, tem lutado contra a expiação e feito o mal tanto quanto estavam em seu poder, espalhando o ceticismo sobre a verdade de Deus e essas grandes doutrinas. Esses pregadores devem tomar lugar entre os líderes na malícia diabólica. Um homem assim é um mestre destruidor, um apóstolo escolhido do príncipe das trevas. Que ele possa ser trazido pela graça soberana a estar entre os mais professos daquela fé que até então ele destruiu com sua pregação. Acho que faríamos bem como povo cristão se orássemos mais por alguém que se faz notório em sua infidelidade ao pregar. Se nós falássemos menos com amargura contra eles e orássemos mais docemente por eles, alguns bem poderiam vir disso, ser livres disso. De argumentos contra todas essas coisas, nós já temos o suficiente. Vamos dar um passo à frente, levemos o caso para o Tribunal Superior e supliquemos a Deus a respeito deles. Se usarmos a grande artilharia do céu, através da oração insistente, estaremos usando armas muito melhores do que as que são comumente empregadas. Deus nos ajude a orar chorando como o apóstolo Paulo por todos os falsos mestres, para que possam ser convertidos a Deus e assim Ele mostre a onipotência do seu amor. Não direi mais nada sobre este assunto triste, pois na verdade eu só mencionei esses exemplos na esperança de que alguns aqui presentes possam confessar. Eu lamento dizer que o pregador me representou. Sobre algum aspecto ou outro, eu tenho que tomar meu lugar ao lado do principal dos pecadores.